épocas diferentes no Brasil, épocas de mudança de comportamento forçada, o que é muito mais difícil para o brasileiro fazer. E na sequência de entrevistas especiais que o Conecta News faz essa semana, com lideranças comunitárias, sejam elas políticas ou técnicas, comerciantes da nossa comunidade que atuam em áreas de impacto direto com o enfrentamento do novo coronavírus, a gente procurou trazer hoje uma pessoa de importância ímpar na nossa comunidade, que é a Jordana Porta, gerente de operações do supermercado Porta, uma das maiores redes de abastecimento que a gente tem aqui no município de Nova Prata, responsável aí por manter alimentação, higiene, produtos de limpeza e demais outros gêneros que os supermercados têm. A importância de trazer a Jordana aqui hoje não é para fazer nenhum tipo de propaganda ou vinculação comercial. A importância da Jordana ter vindo aqui, a gente agradece abertamente a atitude dela, é levar um pouco de boa informação e um pouco de tranquilidade para você, nosso telespectador da cidade e da região, acerca de um fator básico: abastecimento de bens de primeira necessidade. Comida, higiene, limpeza, enfim. Jordana, muito bom dia, obrigado pela tua disponibilidade. A gente sabe que a carga horária está bem puxada de trabalho no supermercado nesses dias, então a gente agradece tu ter vindo. Inicialmente quero pedir para te apresentar basicamente a tua formação, há quanto tempo no setor, não só tu, mas a família inteira, né, que trabalha fortemente junto lá no mercado, a gente acompanha todo mundo. Há quanto tempo vocês atuam nisso, para trazer aí, para quem não te conhece, saber que tem respaldo à informação que tu vai nos trazer. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia, Thiago. A gente agradece a oportunidade para esclarecer a população e também a gente dar um pouquinho de confiança nas novas reportagens e tudo que está acontecendo no momento. Eu sou formada em administração de empresas há 10 anos, então eu já trabalho há 10 anos no supermercado depois de formada, mas a gente tem uma vida dedicada ao supermercado, né? Desde o seu albino, né? Desde o seu albino. Então, são mais de 30 anos que a gente vem trabalhando no ramo, com sempre um comprometimento para disponibilizar à população todo alimento, tudo o que precisar, né? O que for necessário. Isso. Jordana, a pergunta que circula, o semi-pânico que circula, e agora eu não quero que tu fale só pela unidade que tu trabalha, mas a posição aí do setor todo no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Existe um risco ou uma incerteza quanto ao abastecimento de bens básicos, assim, vamos dizer, aquilo que tu não pode deixar faltar em casa, com essa nova situação de pandemia, de isolamento, existe algum risco? Qual é o posicionamento do setor de supermercados e abastecimento nessa hora para passar para o nosso telespectador? Ontem teve uma entrevista do presidente da AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercados. Então, ele também tranquilizou a população, citando a questão da greve dos caminhoneiros, né, para poder comparar. Então, na questão da greve dos caminhoneiros, a gente teve uma paralisação dos caminhoneiros, né? Então, a gente não tinha a entrega de mercadoria. Agora, até o momento, todas as entregas estão normalizadas, a gente está conseguindo fazer pedidos normalmente, então o desabastecimento no momento não é preocupante, porque a gente está conseguindo fazer os pedidos, a compra, e a gente está recebendo bastante as entregas. Então, pelo presidente da AGAS também, a gente se tranquilizou, porque ele tem a mesma opinião que nós, assim, que está tendo uma continuidade, né? Olha lá a importância, telespectador, para você entender, de conversar com alguém que é técnico e é do setor. A gente passou por uma circunstância que foi a greve dos caminhoneiros, que é um excelente exemplo que é trazido, em que problemas de abastecimento aconteceram. O setor não parou, os caminhoneiros continuam na estrada, e essa é uma das pautas defendidas pelo Comitê de Crise, a logística dessa infraestrutura. Então, a Jordana nos diz que as entregas continuam, que os pedidos continuam sendo feitos. Obviamente, o estoque também segue em ordem, né, Jordana? Sim, a gente sempre tem um estoque mínimo
de 15 a 20 dias sem receber mercadoria. Então, claro, algum item como o álcool gel, que está sendo muito visado no momento, a gente não tem a disponibilidade, mas tem vários pedidos que esperamos que sejam entregues. Sim. Mas, assim, os outros itens, a gente tem estoque para 20 dias sem receber entregas, né? Se fosse o caso. Então, o estoque está bem tranquilo. Tem algum comentário, Jordana, ou alguma informação que venha do setor de fornecimento, que venha da indústria, ou seja, quem produz, quem distribui, que tu acha que seja importante passar para o telespectador quanto a essa segurança da cadeia produtiva que a gente tem para chegar no supermercado? Porque pelo que tu me passa, a gente entende que nós temos uma situação segura nos nossos supermercados, a população não precisa sair ensandecida, enchendo 5, 6 carrinhos, porque tem que ter uma empatia nessa hora, né? Isso. A princípio, os fornecedores não estão pedindo e nos passando nenhuma situação diferente. Ontem, o que mais me chamou a atenção foi a questão do Porto de Santos, né, que foi trancado. Então, a gente tem também o de Itajaí, que eu acho que ainda não foi trancado, Sim. mas é uma das maneiras que chegam mercadorias. Mas como... Por exemplo, as massas caseiras são de fornecedores locais. Sim. Os ovos é próximo aqui, né, é na cidade. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo porque a gente tem uma questão de fornecimento local também, né? Exato. Acho que isso é importante frisar. A gente tem que entender que aquela situação que ocorre lá na Europa, aquela situação que ocorre num grande centro, nós somos uma cidade pequena de interior e muita coisa é produzida aqui. Sim. E vocês se disponibilizam para consumo, né? Sim. A gente tem muitos fornecedores locais da cidade, massas caseiras, que aí entra a questão de capelete, tortéi, biscoitos. Então, toda essa parte, claro que isso é uma parte, mas é uma segurança nessa hora. É uma situação que não vai interferir por de porto, Sim. de fornecedores, de logística, né? Olha a importância, Jordana, e a mudança que a gente tem de perspectiva nessa hora para trazer. O mundo é globalizado, a economia é globalizada, mas olha a importância de se ter uma agroindústria familiar fortalecida, um fabricante local de alimentos pronto para fornecer. É nessa hora que a gente tem que entender e valorizar também quem produz alimento aqui, né? Isso. Porque é nessa hora que o produtor local vai nos ajudar e vocês disponibilizam muita coisa disso lá, né? A gente sempre busca fortalecer o nosso fornecedor local, né? Porque é nessa hora ele que nos ajuda, né? Isso, e o comércio é uma troca, né? Então, Exato. Ao mesmo tempo, nessas horas mais difíceis, a gente consegue ter uma segurança maior, né? E pensando assim, ó, Jordana, uma parte bem prática, né? Que a gente precisa ressaltar. Qual é o melhor horário para ir ao mercado fazer grandes compras, grandes ranchos nessa hora? Quem precisa fazer, quem quer fazer? Qual é o melhor horário para ir? E qual é a hora que não é indicada para fazer isso? Nessa semana a gente teve alguns picos de movimento maiores que o normal, que foram na segunda e na terça-feira. Ontem já foi um pouco mais tranquilo o movimento. O pior horário, assim, é depois das 6, que eu acho que como todo mundo ainda está trabalhando, tem os seus compromissos normais, então o pessoal sai do trabalho e acaba indo ao supermercado, né? Então, depois das 6 horas está sendo o pior horário. E de manhã, no meio da manhã, eu diria que é um pouco mais tranquilo. No meio da tarde também, das 2 às 3, não está assim tão tranquilo, mas Sim. seriam os horários mais... Tem um movimento crescente, não é um movimento normal, mas também dá para evitar aquele horário Sim. de pico, né? Para não, até para ter... Quem tem a disponibilidade, né? Exato. Em outros horários. Até para dar tempo para o pessoal da reposição, colocar a mercadoria de volta na prateleira e ficar tudo mais tranquilo. Jordana, num aspecto, numa opinião do setor, se tiver que, provavelmente a gente vai ter aí, se não situações de isolamento e quarentena chegando, mas restrição de saída de casa, o que vocês indicam que seja indispensável da pessoa ter? Se eu vou até o mercado hoje, o que eu precisaria comprar? Quais são os itens que eu devo dar prioridade nessa hora?
que a Associação de Supermercado nos passou também, que seriam produtos de limpeza, né? A questão para a higienização da casa, de ambientes. Então, o principal seria, o que a associação indica seria isso, né? Sim. A gente sabe que a questão de comida é indispensável. Sim. Ainda mais aqui, né, o gringo, se quer ver limpando, quer dizer que vai faltar comida. Não que a gente não fale que comida seja, mas a gente quer tranquilizar a população que a gente tem estoque suficiente, né, até o momento, se nada ao contrário Sim. acontecer de mais urgente, mas a gente tem, então, a questão de comida, bebida, água. A gente recebeu muitas entregas de água, então, que era uma das preocupações das pessoas. Papel higiênico, que também está sendo um item bastante procurado. A gente recebeu entregas ontem também. Então, eu acredito que, pela associação, seriam produtos de higiene, assim, limpeza, para eliminar o vírus, né? Exato. Então, vamos usar a tua fala e racionalizar alguns elementos que a gente tem, né? Então, nós temos aí um comitê de crise gerido ontem pelo governo federal que vai trabalhar na questão de infraestrutura e deslocamento de gêneros alimentícios para o Brasil inteiro. Isso já está sendo feito. E a gente tem uma profissional do setor aqui da cidade dizendo que tem estocagem suficiente aí para um bom período. Então, dá para racionalizar essa informação, dá para saber que as cadeias de produção vão continuar trazendo itens básicos e que, claro, um pouco é bom ter em casa alguma coisa, é bom estocar alguma coisa em casa, mas pense um pouquinho no outro, né? Se você está enchendo 6 carrinhos de compra, pode ter aquele seu co-irmão, outro ser humano aí, que talvez precise de algum item que você está levando a mais. E no fim, a solidariedade é o que está pesando muito nessa hora. Uma outra pergunta técnica, assim, Jordana, os produtos industrializados, eles são, em tese, de reposição mais fácil, né? Porque vem o pacotinho, vem a caixa, coloca na prateleira. Mas como está funcionando e o que os teus fornecedores te dizem a questão de produtos perecíveis, né? Carne, frutas, legumes, embutidos, laticínios. O que está essa questão do perecível? Como é que fica nessa hora? A questão das frutas, né? Que a gente vai 2 vezes por semana buscar frutas na Ceasa, em Caxias do Sul. Eles nos passaram um comunicado que essa semana estaria normal, né? Tá. Então, de repente, algum item que falte assim, mas não é nada preocupante até o momento, né? Então, até sábado está garantido o abastecimento de frutas pelo Ceasa, que é o que nos fornece as frutas. A questão da carne, a gente também tem uns fornecedores próximos à cidade, então, querendo ou não, não dificulta tanto o abastecimento, né? Olha a importância do produtor local nessa hora. Então, tem frigoríficos local e tem próximos à cidade que nos passam essa tranquilidade, né? Ótimo, importante saber isso também. Uma outra pergunta que eu queria te colocar, bem técnica também. É melhor hoje ir ao mercado e pagar com cartão e evitar a circulação de moeda para ser mais uma coisa, vamos dizer assim, mais um agente de possível transmissão? E se eu estou com a casa cheia de moedinha, é hora de ir no mercado trocar também? Como é que está essa questão do troco, da moeda corrente, do pagamento com cartão? O que tu indica hoje? A gente pede, né, indica que os clientes paguem com cartão, para evitar esse contato tanto do operador do caixa, né, que a gente tem que pensar também nos colaboradores, né? Importantíssimo pensar nas meninas e nos meninos do caixa. Ontem eu tive lá, inclusive para montar a entrevista, a gente foi fazer uma pesquisa de campo. E um cuidado muito especial de todos os operadores com a higienização, isso deu para ver de verdade. Porque querendo ou não, a gente se preocupa com o cliente, se preocupa com o abastecimento, mas a gente tem que se preocupar com os nossos colaboradores, né? Que sem eles a gente não faz nada, né? A gente não consegue dar um andamento ao supermercado. Então a gente pede que, se possível, seja em cartão, evite moeda e cédulas, porque não é o momento, né? Depois que tudo isso passar, a gente vai ter tempo para utilizar as nossas moedinhas guardadas, né? Importantíssimo colocar isso também. Vamos lá, existe alguma
recomendação de se portar um pouco diferente nesse momento. Muitas vezes o supermercado é um centro de socialização, as pessoas vão, conversam, passam o tempo, pedem como é que tá a família, aquela coisa toda. Tem alguma recomendação assim para uma utilização um pouco mais expressa, um pouco mais rápida do supermercado? Ontem a gente postou nas redes sociais pedindo para as pessoas tentarem se distanciar, pelo menos 1 metro de distância uma das outras, tentar evitar de levar crianças, porque... Importante, frisa de novo para nós. A gente sabe pelas notícias que as crianças, a probabilidade, né, de pegar o vírus é baixa, mas em consequência disso passa para as outras pessoas, né? Então a gente está pedindo para não levar crianças, se os idosos tiverem algumas pessoas que possam fazer isso por eles, né? De evitar também. Então, são medidas que até o momento são essas, né? A gente não sabe, como o Magnus falou na entrevista anterior, a gente, cada dia vai ser um dia, né? Cada dia é um dia. É um dia. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente está tentando fazer o máximo possível para que a gente não chegue numa situação como na Itália, né? Exatamente. Então, esses cuidados diários a partir de hoje são fundamentais. Veja só, não leva a criança para o mercado, porque também a criança adora o supermercado. Sim. E ela vai de um lado, ela vai para o outro, ela acaba sendo o vetor. O Dr. Guilherme colocou isso na segunda-feira. Os idosos, se você puder fazer compra para os idosos, para o pai, para a mãe, para o avô, faça e deixe em casa, acaba evitando essa circulação dessa população que é muito delicada nessa hora, e principalmente um pouquinho de bom senso. Não é hora de parar para discutir a vida nos corredores do supermercado. Tem pessoas precisando utilizar, a gente quer evitar o acúmulo, então vamos ser mais expressos, vamos ser mais objetivos, leva a listinha, pega o que precisa, paga, guarda as suas compras, volta para casa, porque não é hora de ficar batendo papo no corredor agora por uma questão sanitária. E Jordana, falando de um outro assunto um pouquinho delicado, preços, tá? Você tem notado, muitas vezes o pessoal fala o preço subiu no mercado, mas não é no mercado, ele vem de antes da cadeia. Sim. Tem notado algum aumento, alguma inflação de preços em determinados setores, salvo esses que a gente sabe que são de muita procura agora, mas de bens de uso comum, aí tu tem notado algum aumento de preço dos teus fornecedores nesse momento? Na verdade, essa semana a gente não teve aumento de preços, né? A gente, por ter talvez os pedidos já pré-programados na semana anterior, então as empresas, os fornecedores, por terem as notas já prontas, a gente não sentiu nenhum aumento, sabe? Então, a única coisa que a gente recebeu essa semana que teve um pouquinho de aumento foi o álcool gel. Sim, mas isso a gente que a gente sabe que a demanda está muito grande, então não é nem por questão de inflação, é a questão do momento mesmo, né? A princípio, a gente não teve aumento, assim. Ótimo, importante frisar. E uma questão vinculada ao álcool gel, que a gente recebeu informação agora de última hora, é que um dos pacotes editados pelo Comitê de Gestão de Crise indicou que todas as empresas de produção de etanol da região de Ribeirão Preto estão direcionando toda a produção para fazer o Carbopol, que é um dos elementos que está faltando no mercado hoje para a produção de álcool gel. Então aí as indústrias estão se mobilizando, os supermercados estão se mobilizando, a sociedade, no geral, se coloca num comportamento solidário, e é isso que a gente tem que passar, essa boa informação que a gente quer passar para você, solidariedade, cooperação, é nessa hora que a gente vai atravessar esse inimigo comum. Jordana, encerrando o nosso tempo, porque o relógio já bate às 10 horas e tem mais programação na sequência aqui na Conecta. Algum recado, alguma ponderação que tu e a tua equipe do Supermercado Porta acha que seja importante? Quer deixar o telefone para contato? Eu quero ir no mercado, não sei se está cheio ou se está vazio. Eu posso ligar para saber como é que está a circunstância? Quer deixar algum recado? O teu espaço está aberto, agora não para comercial, não para merchandising, mas por uma informação de utilidade pública para toda a nossa comunidade aqui em Nova Prata. O espaço aberto aí para o supermercado.
A gente agradece mais uma vez a oportunidade da Conecta. A gente pede aos clientes, então, para evitar as aglomerações, né? Então, tipo, se precisar ir no mercado, vai uma pessoa por família, que isso já evita, né? De muita gente, são uma pessoa por família já é o necessário. Evitem as crianças, evitem os idosos. É a questão do dinheiro, como a gente comentou também, se puder pagar em cartão, facilita para todos. Então, a gente está pensando tanto nos nossos colaboradores como nos clientes. A gente quer atender a todos com tranquilidade e passar isso para o cliente também. Entre no supermercado com tranquilidade, a gente tem mercadoria. Até o momento, o abastecimento está sendo normal. A gente também pede e reforça a questão da higienização das mãos. A gente está fazendo esse controle nos caixas, nos checkouts, no TEF, que é o aparelhinho que a gente passa o cartão, nas cestinhas, nos carrinhos. Então, cada carrinho que passa, a gente passa o álcool gel para evitar essa proliferação do vírus. Então, a gente pede que todo mundo ajude, né, nessa nova fase que a gente se encontra, não Uma fase que encontramos todos nós na mesma circunstância, infelizmente, né? A gente vai ter que abraçar a causa, né, por um bem maior. Então, é melhor a gente tomar atitudes um pouco mais reforçadas agora para não... Diferente do que se fazia antes. Para não ter nenhum problema, como o Magnus comentou também, de a gente perder entes queridos ou amigos que não tem essa necessidade como aconteceu nos outros países, né? A gente tem que ter essa consciência e essa empatia com a outra pessoa, né? Com o nosso próximo. Importantíssimos os recados, então... A comunidade aí pode ficar tranquila, nós temos estoques, não só com certeza na realidade do teu supermercado, sim, mas nós temos vários outros supermercados na região. Trouxemos a Jordana hoje porque era a pessoa que nós tínhamos próxima. As nossas entrevistas, elas são marcadas assim de uma hora para outra, porque a gente também acompanha essa dinâmica de mudança que está acontecendo em toda a sociedade mundial nessa hora. Agradecemos muito a tua presença, deixamos o nosso telespectador tranquilizado, temos algumas ferramentas para te ajudar, precisou, liga no mercado para saber o melhor horário, use rápido, seja expresso para passar, não leve criança, não leve idoso, lembre-se que não é só você indo ao mercado, lembre-se que tem toda uma equipe trabalhando lá dentro, a gente tem que pensar na preservação da saúde dessas pessoas nessa hora também. Não precisa fazer grandes estoques que são verdadeiras barbaridades individualistas, vamos pensar no outro, ter em casa um pouquinho, sim, é importante, é uma hora diferente, a gente nunca passou por isso, nós vamos ter que abraçar a causa, essa é a palavra que a Jordana traz, então vamos abraçar essa causa todos juntos e vamos atravessar esse período juntos.